Três tipos pouco conhecidos de arroz. Qual deles é mais saudável? Olha, o arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Inclusive, é um dos alimentos mais consumidos também aqui no Brasil. Está na mesa do brasileiro todos os dias. Tem gente que come no café da manhã, no almoço e no jantar. O arroz, você sabe, é um alimento rico em carboidratos. E é um cereal. O arroz que a gente costuma ter todos os dias aqui no Brasil é o arroz tipo 1, que é aquele arroz branco. Mas existem outros tipos de arrozes que são inclusive mais saudáveis. E hoje eu vou te falar aqui três tipos que são pouco conhecidos. Vou te mostrar aqui as diferenças nutricionais. E aí você vai saber que você pode aproveitar essa maravilha de alimento para ter mais saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 20 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E o arroz consumido diariamente na mesa dos brasileiros, praticamente todo brasileiro come arroz, é o arroz tipo 1, que é o arroz branco. Existe a versão também do arroz integral, que tem um pouquinho mais de fibras, mas é um alimento, que é um cereal, rico principalmente em amido, que é um carboidrato complexo. Inclusive, é um alimento saudável e que você deve ter no seu dia a dia. Os carboidratos precisam ser manejados. Você nem pode cortar os carboidratos, nem pode exagerar no consumo de carboidratos, porque você pode perder o controle da sua alimentação se você for a extremos. Por isso que você vê pessoas que são absolutamente contra carboidratos, outras que são absolutamente defensoras dos carboidratos, porque existem uma questão aí que é a faca de dois gumes. Eu tenho uma frase que eu digo assim: carboidrato é como se fosse aquele parente que você ama, mas você não confia. Então você não pode vacilar com os carboidratos. E o arroz branco é um alimento interessante porque contém carboidratos complexos. E os carboidratos complexos, além de serem fontes de energia, ajudam no controle das emoções. Acontece que existem outros tipos de arrozes que você pode utilizar, inclusive no seu dia a dia, que são mais saudáveis, porque contém um teor maior de proteínas e de fibras. E hoje eu vou te falar três tipos de arroz para você aprender, para você saber que existe, e eu vou fazer um comparativo com relação à tabela nutricional de cada um desses três tipos, e vou te dizer no final qual deles é o mais saudável, e vou comparar com o arroz branco, para você saber. Então pega um papel e um lápis aí, se você gosta de arroz, e anota tudo. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de GLP-1, como por exemplo o Ozempic. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. Eu vou começar te mostrando a tabela nutricional do arroz branco, do arroz tipo 1. Vou colocar aí na tela para você ver. Ela tem uma porção aqui de 50 gramas, ela tem 171 calorias, que é o esperado para qualquer fonte, majoritariamente de carboidratos. Das 50 gramas, 39 gramas são carboidratos, principalmente o amido, que é o carboidrato do arroz. Tem uma pequena quantidade de proteínas, 3,7 gramas, parece pouco, mas corresponde a 5% das necessidades diárias de uma pessoa. E não tem gorduras, quase nada de fibras, 3%
das necessidades diárias de fibras e não contém sódio. Ou seja, um alimento muito saudável, uma fonte saudável de carboidratos complexos, cumpre o seu papel. Eu não estou aqui dizendo que arroz branco não é saudável, presta atenção. Eu estou dizendo que arroz branco é saudável, cumpre o seu papel. Se você só tem como ter arroz branco na sua vida, continue, minimize aí as porções, reduza um pouco a porção, porque carboidrato é como eu lhe disse. Você ama, mas você não confia. Você não pode comer muito carboidrato, porque se você comer muito carboidrato, você perde o controle da sua fome. E se você cortar completamente seus carboidratos, por outro lado, você pode ter compulsões alimentares, que são questões emocionais. Então você tem que ter os carboidratos. E os carboidratos complexos, que são os carboidratos de cadeia grande, como é o caso do amido, que está presente no arroz, são os carboidratos mais saudáveis. Então o arroz é um alimento saudável, o arroz branco. Mas agora eu vou te explicar, vou te falar, na verdade, outros 3 tipos de arrozes que também são saudáveis e que têm vantagens adicionais em relação ao arroz branco. Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelo arroz vermelho. Vou mostrar na tela aí a foto do arroz vermelho, que é esse aí que você está vendo, e agora vamos passar para a tabela nutricional. Está aqui, ó, tabela nutricional do arroz vermelho. A quantidade da porção 50 gramas e 174 calorias, que é uma quantidade equivalente a qualquer carboidrato, né, qualquer alimento rico em carboidrato. Tem 36 gramas de carboidrato para as 50 gramas da porção, é um pouquinho menos do que o arroz branco, e tem já uma quantidade um pouquinho maior de proteínas. Em vez de ser 5%, são 6% das necessidades diárias, chega aqui a 4,7%. Para quem não lembra, o arroz branco contém 3,7 gramas de proteína para 50 gramas. E aí o arroz vermelho já aparece um pouquinho com uma pequena quantidade de gordura, que é pouco relevante, mas de certa forma auxilia aqui na saciedade, é um tipo de gordura, apesar de você saber que para mim não existe gordura boa, mas é uma quantidade pequena e que pode te ajudar com a saciedade. Então, isso aqui pode ser interessante, torna aí o alimento um pouquinho mais interessante também. E tem fibra alimentar aqui, ó, já 1,7 gramas de fibra, que corresponde a 7% das necessidades diárias. Então, é uma quantidade razoável aqui na porção, uma quantidade de fibras. Aqui já vem com um pouco de sódio, que é 0,9 miligramas de sódio, que corresponde a 12% das necessidades diárias do sódio. O problema do sódio é para as pessoas hipertensas, porque o sódio pode levar ao aumento da pressão arterial. Então, se você tem hipertensão, saiba que no arroz vermelho vem um pouquinho a mais de sódio que no arroz branco não tem. Mas aí na hora do preparo, né, em vez de você adicionar sal, você adiciona menos ou não adiciona, porque você já vai ter o sódio do arroz vermelho, que o sódio dá aquele gostinho salgado na comida, então você tem como ajustar isso na hora do preparo. Então não é problema com relação ao sódio. Agora eu vou te falar sobre o segundo tipo de arroz que eu trouxe hoje aqui para você, que é o arroz preto. Existe o branco, existe o vermelho e existe o preto. Aí o arroz preto é esse aí, ó, vou colocar a foto para você ver, e vamos seguir agora para a tabela nutricional do arroz preto. Então tá aqui, ó, arroz preto, valor energético para 50 gramas, mesma porção, 169 calorias, já tem um pouquinho menos de calorias, porque ele tem um teor de carboidratos um pouquinho menor, 35 gramas para cada 50 gramas. O arroz branco, lembrando, tem 39, então ele tem um pouquinho menos de carboidratos e já tem um pouquinho mais de proteínas do que o arroz branco, mas tem um pouquinho menos do que o vermelho. Então, em termos de proteína, o arroz preto não é muito relevante. E ele passa a ter aqui um pouquinho de gordura, da mesma forma que o arroz vermelho, e fibra alimentar, 1,8 gramas de fibra, que é basicamente a mesma quantidade do arroz vermelho, com uma quantidade também pequena de sódio presente aí na sua porção.
que tem aquela mesma questão, né, do sódio. Você pode, pelo preparo, ajustar essa questão do sódio. Então ele tem uma qualidade alimentar, vamos dizer assim, nutricional, semelhante ao arroz vermelho, arroz preto semelhante ao arroz vermelho. Agora vamos passar para o campeão. O campeão, na minha opinião, é o arroz selvagem. Vou colocar a foto aí dele. Esse arroz que tem esse formato aí mais alongado. É um tipo de arroz que eu não conhecia, inclusive. E eu vou mostrar aqui para você agora a tabela nutricional do arroz selvagem. Ó, aqui, ó, valor energético, 169 calorias, não muda muita coisa. Tem 35 gramas de carboidratos para 50 gramas de porção, né, a mesma porção. Mas aí ele já vem com uma quantidade de proteínas maior. 6,2 gramas de proteínas, que corresponde a 8% das necessidades diárias. Então já é um teor um pouquinho maior de proteínas. Só lembrando, o arroz branco tem 3,7, então 6,2 já se aproxima do dobro do teor de proteínas. Isso é bem interessante, com uma quantidade de gordura menor do que a do arroz vermelho e do arroz preto, e uma quantidade maior também em fibras, 2,5 gramas de fibras, que corresponde a 10% da quantidade das necessidades diárias. Com relação ao sódio, o arroz selvagem tem 2,4 miligramas de sódio, que já é uma quantidade maior do que o arroz vermelho e do que o arroz preto. Mas é aquela história que eu expliquei, né? O sódio você tem como manejar ali no preparo. O arroz selvagem, ele é o mais saudável de todos, desses três, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, porque ele contém mais fibras, ele contém mais proteínas e ele tem uma boa quantidade de carboidratos complexos. Inclusive, a presença de fibras no consumo de carboidratos complexos lentifica ainda mais a absorção do carboidrato, e é como se desse um efeito a mais dessa complexidade. Isso é bom, torna o alimento mais saudável, faz com que ele controle melhor suas emoções. Então fica aí na medalha de ouro de hoje para o arroz selvagem. Não significa, como eu falei, que o arroz branco, o arroz vermelho, o arroz preto não sejam. São 4 alimentos muito saudáveis, cumprem seu papel. A questão é que, se você vai optar pelo arroz branco, você tem que ter uma fonte de proteínas que contemple mais proteínas, porque você sabe, proteínas têm que estar na nossa alimentação. Se você opta pelo arroz selvagem, você pode ter uma fonte de proteínas que seja um pouco mais suave. Você pode combinar com uma fonte que contém um pouco menos de proteínas, que não vai ter problemas, porque o próprio arroz selvagem já vai te dar um pouco a mais de proteínas. Mas, comparando um com o outro, primeiro lugar aí fica para o arroz selvagem, em segundo lugar, empatado, arroz vermelho e arroz preto, e o nosso arroz do dia a dia, o arroz branco, fica na medalha de bronze. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Comenta aqui se você já comeu arroz selvagem alguma vez na sua vida, fala aí como é que foi sua experiência, que eu quero saber. E eu vou deixar aqui, ó, mais 2 vídeos sobre esse assunto para você aproveitar. Escolhe um dos 2 e lembre-se, se você está acima do peso, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.